Olá pessoal, boa noite. Eu sou o professor Francisco, estou aqui com meus colegas de coordenação que promoveram na semana passada a segunda semana de gestão e hoje eles estão aqui para falar um pouco dos resultados dos eventos e tudo que foi feito e promovido nessa semana tão agitada, que agitou não só os cursos da gestão, mas também os cursos do design que participaram ativamente de algumas ações, fazendo entrevistas, vídeos, fotos. E a gente queria saber o que teve diferente na segunda semana da gestão para a primeira edição. Qual foi a grande diferença desse evento? Bem, eu tenho a impressão que o que nós vimos na segunda edição, o que nós melhoramos talvez na segunda edição, foram as ofertas, né? As visitas, as oficinas, as grandes palestras, né? A gente procurou promover assuntos que sejam e que foram muito mais abrangentes e que os alunos tivessem uma maior e melhor escolha e oportunidade de aprendizado, né? Também. E aí é importante a própria participação do aluno, desde a concepção dessas atividades. Porque no ano passado, na primeira semana de gestão, os tópicos eram importantes e interessantes, mas nós não fizemos uma leitura prévia chamando o aluno para a responsabilidade de participar e criar de forma tão intensa como foi nessa segunda semana. Outro ponto bem importante que eu verificaria, que eu ressaltaria, foram as inscrições. Nós antecipamos a divulgação, passamos em sala de aula, né, como a Fernanda disse, falando da importância da participação deles e facilitamos as inscrições também, que puderam ser feitas via site, online. Então o aluno pôde fazer em casa a sua inscrição, pôde escolher com calma, não enfrentou filas. Teve tempo para isso, né? Teve tempo para isso, para escolher. E outra questão importante, uma ampla gama de opções, como o Emerson falou, né? Então ele, nesse ponto, foi bem bacana. Que possibilitava todos, né? Exatamente. Independente do curso, eles tinham diversos tipos de oficinas, diversas palestras no qual eles poderiam estar fazendo. Para ter uma ideia, em uma noite teve cerca de 8 opções à escolha do aluno. Diferentes, então, né? Diferentes. Então, isso é muito importante também. Tá? Em modalidades diferentes e em assuntos diferentes. E nós avisamos nas salas de aula que os alunos pudessem ampliar, né? E não buscar só aquelas disciplinas ou aqueles assuntos muito referentes ou extremamente ligados à sua área de atuação e de estudo, que eles pudessem diversificar ampliar isso, sim, né? Isso é bem importante. E essa ampliação, professor Emerson, seria o objetivo da semana ou vocês têm mais alguns objetivos intrínsecos nessa movimentação da semana como um todo? Um dos objetivos, certamente, né? A gente poder ampliar a oferta de oportunidades para os alunos se qualificarem, sem dúvida nenhuma. Mas existem outras, né? Especificamente, este evento teve também como propósito responder de forma positiva a tantos questionamentos que nós escutamos em sala de aula ou em coordenação dos alunos no nosso cenário de crise. Por isso do tema, por isso da diversidade e da dedicação ainda maior de todos nós, porque um dos objetivos era, claro, trazer uma atividade transdisciplinar, mas inspirar os alunos para reagir, motivá-los. E é um momento de discussão, de reflexão, né, que é óbvio que isso é feito em sala de aula também, mas como tu está em um grupo maior, um grupo de pessoas de diferentes áreas, as discussões elas são mais proveitosas, né? Espontâneas. Então essa transdisciplinariedade, esse momento de discutir a economia, discutir o momento no qual nós estamos vivendo, né? Discutir as inovações tão importantes nos dias de hoje. Então acho que isso, na minha opinião, foi uma dos focos, né, da semana acadêmica. E o que vocês acham da interação dos alunos antes e depois da semana? Como é que eles ficam em relação à turma, à instituição, aos professores? Eles ficam diferentes? Eles se empolgam mais com os cursos, com os conteúdos? Em algumas noites, não sei os colegas, mas em algumas noites os alunos me perguntavam quando é a próxima? Imaginem vocês que é só o ano que vem, quando é a próxima? Essa, para mim, é a melhor resposta. O resultado da semana acadêmica, acredito assim, que foi bastante produtivo no sentido de que vários alunos elogiaram em relação às oficinas e às palestras, né, com os profissionais
que a instituição, né, buscou para trazer com os alunos. Então, o feedback desses alunos foi bem positivo e assim, alguns deles, inclusive, que participaram de outros cursos, por exemplo, as engenharias, disseram que foi muito proveitosa a questão da gestão, né, para eles, porque muitas empresas que eles trabalham, eles não têm esse contato direto com ferramentas, né? E eles puderam, dentro das próprias oficinas que foram oferecidas, vivenciar, porque muitas foram práticas, né? Sim. Então, os profissionais que aqui estiveram puderam trazer para dentro da instituição essas oficinas, fazendo com que os alunos realizassem essas práticas, as metodologias e ferramentas, para que eles pudessem vivenciar isso. Vejo também que um ponto bastante importante também, não digo sucesso, né? Porque a gente sempre pode melhorar, né? As ofertas, enfim, o oferecimento cada vez melhor. Mas eu vejo assim que o número grande de espectadores em todas as noites, né? Isso é um ponto muito positivo, né? E a escolha deles na nossa instituição promove isso, né? Porque era uma semana que nós tínhamos aí um feriado no meio, mas ele não atrapalhou, né? As pessoas mantiveram-se vindo e vieram, né? Então isso também chancela a escolha da instituição, né? Eles sabem que aqui é uma instituição que também privilegia eles de outros assuntos que não seja diretamente ligada. Pelo contrário, ele está ligado, muitas vezes direto ou indireto, mas também amplia, não só em nome do professor, né? Então, eu vejo que esse contato entre instituição, professor, aluno, depois da semana acadêmica e a própria instituição, só aumenta com isso. É a convivência necessária. É uma instituição viva, né? A UniFTEC é uma instituição orgânica, né? Então, esse é um bom momento. E eu gostaria de ressaltar um ponto muito importante, que é a participação dos professores. Os professores são os nossos maiores parceiros, porque eles estão atuando no mercado, eles têm o contato direto com profissionais de sucesso, né? Eles nos auxiliaram também trazendo nomes aqui para a FTEC, para a UniFTEC. Então, e o professor, ele participou ativamente de todo o processo. Foi mediador, né? Foi mediador das oficinas. Ele contribuiu, né, com muito sucesso, e a proximidade da coordenação com o professor, eu vejo que aumenta bastante também, melhora muito, né? Melhora bastante. O professor se sente inserido dentro daquelas atividades, parceiro, né? Parceiro, então ele quer, de alguma forma, ele quer contribuir. E eu senti que os professores que atuaram como mediadores, eles fizeram com muito prazer aquilo ali. E muito bem. Prazeroso. Muitos professores nos procuravam disponibilizando-se. Olha, hoje à noite eu estou aqui, como eu posso ajudar? Onde eu posso ir? E isso é muito bacana. Sim. E também, além dos nossos alunos, um ponto muito importante é a comunidade. Porque o evento, apesar de não termos esse foco, que era principalmente para os nossos alunos, aberto para a comunidade, mas o foco principal era os nossos alunos, e ainda assim vieram representantes de diferentes órgãos, pessoas que são de outras instituições para conhecer, convidados. Muitas pessoas procuraram aqui a recepção, tomando conhecimento, seja pelos nossos alunos ou por palestrantes que viriam, o que chancela a qualidade do que foi feito nessas noites todas. E qual foi o evento mais concorrido da Semana da Gestão? Não temos ainda os dados exatos, mas não existe um único evento. Todos foram muito, de modo geral. O público em geral, né, Dani, foi assim relativamente significativo, né? Já na primeira semana de inscrição já tinha palestras e oficinas que tinham vagas esgotadas, né? Então, dentro daquela expectativa que a gente teve, né, realmente superou. E um ponto bastante importante ali também foi a participação dos alunos voluntários, que foram aqueles alunos que nos auxiliaram nas atividades de organização do evento no dia. Então, nós tivemos também alguns alunos que nos ajudaram e motivados, né? Inclusive não só um dia, em mais de um dia, né? Então, isso também foi um outro ponto importante. E não houve nenhum cancelamento, né, de um evento. Todos aconteceram. Então, né? Assim, houve essa migração para todas as áreas, né? Para todos os eventos, seja oficina, seja visita técnica, seja as palestras, né? Então, os painéis, todos eles, não teve assim, se nós pararmos para pensar. Claro, alguns estavam em alguns espaços maiores
e, por conseguinte, também um número maior, né, de vagas. Mas as salas de aula das oficinas também estavam muito procuradas. Então, isso também é um bom indicador, né? Não houve cancelamento nenhum. E muitos alunos de outros cursos que não eram os cursos da gestão estavam nos eventos também. E isso é um indicador muito importante para a gente. As engenharias né? mesmo, As né? As engenharias engenharias não faziam parte e estavam participando. E o que nós falávamos também é que muitos eventos, primeiro teve essa harmonia de composição, né? A muitas mãos, a coordenação, os professores, os alunos, os convidados. E segundo, para que fizesse com que tantas coisas acontecessem ao mesmo tempo. E um segundo fenômeno que nós observamos foi que até mesmo as oficinas específicas, elas não contavam com o público de apenas um determinado curso ou 2 determinados cursos. Os alunos souberam fazer a leitura de buscar um evento ou uma atividade que complementasse a sua formação. Sim. Que aí vem de encontro com o que o professor Chaves falava, que até mesmo quem era de outro eixo, quem era das engenharias, se identificou. Não foi por acaso, mas por esse bom ambiente que existiam nas atividades, convidando diferentes olhares para um mesmo tema, para uma mesma temática. E a gente não pode, assim, esquecer, né, e fazer um agradecimento especial, né, ao pessoal do design, né, aos alunos que sempre prontamente, né, e em nome do professor a gente quer deixar o nosso carinho e a nossa o nosso máximo reconhecimento da importância que eles tiveram em fazer toda a cobertura do evento, em todo momento, né, sob diversos olhares, né. E este, inclusive, esta foi uma melhoria também, né? nós Que não no ano tivemos. passado nós não tínhamos uma cobertura tão ampla do nosso evento. Então eu penso que esse poderíamos ressaltar como uma grande melhoria também do evento este ano. Um presente que Um ganhamos. presente dos nossos colegas, né, do design. O que vocês acham que pode ser melhorado para a próxima edição da Semana da Gestão? O que vocês já perceberam, já detectaram isso pode ser diferente? Eu tenho uma vontade, e não é só minha, é de todos os colegas, eu sei, de ampliarmos a participação dos alunos com trabalhos acadêmicos. É uma vontade que exige uma operacionalização mais antecipada ainda, mas que nós faremos, né? Já teve uma pitadinha, né? De Forma participação, tímida, já forma participaram. tímida, mas nós queremos ampliar, né? O aluno do curso superior em tecnologia, do qual já tem formandos, ele não tem esse hábito do trabalho científico desde o início do curso. O aluno de bacharelado, que é o caso de ciências contábeis e administração, tem esse hábito e agora já tem formandos, já estão surgindo formandos. Então isso eu penso que vai ampliar o número de produções acadêmicas. Nós já temos muitas produções acadêmicas, mas nós precisamos que o aluno também, né, estimular o aluno, né, encorajá-lo também, porque eles têm muita capacidade aí, dão um show, né, de Tem coisas trabalhos muito importantes que fantásticos. eles estão estudando e que vale a pena nós divulgarmos. Então isso também é muito importante, né? Incentivar eles a desenvolver, né? Se mostrarem, Isso, colegas. Exatamente. O tempo em sala é muito curto. Eu acho que eles perceberam a importância desses eventos paralelos de outras áreas para agregar conhecimento, enriquecer, enfim. E teve a participação, né, de ex-alunos, que Sim. já contribuíram bastante alunos. Esse retorno dos egressos, porque ele vale para que nós consigamos monitorar como está esse aluno e também para quem está aqui, como uma fonte de inspiração para os alunos que estão hoje. Assim, eles conseguem fazer uma leitura de todas as possibilidades. Então, eu entendo que também por esse viés, não só promover a participação dos nossos discentes com trabalhos, mas resgatar ainda mais o vínculo com os nossos egressos. Seja para contar um pouco da formação deles. Trazer experiências. Exato. O que eles aproveitaram, o que nós precisamos melhorar, o que eles podem ensinar para quem está ainda aqui. Eu vejo que é um aspecto Claro que se importante. nós pararmos para pensar, nós sempre podemos melhorar, né? E uma parte assim que a gente ainda pode fazer com um pouquinho mais de antecedência do que esse ano é solicitar aos professores também opiniões, indicações, trazer mais os alunos, como os colegas falaram, né? Também
outras possibilidades que sejam necessárias, né? Então, a partir de agora a gente vai fazer todo o monitoramento. Nós tivemos pesquisa de satisfação em todos os eventos, né? Vamos fazer toda essa medição, né? Estabelecer as métricas e aí então tomar a devida providência para o próximo. Mas eu vejo assim, ó, que esse ano já foi muito melhor do que o ano passado. Nós tivemos mais tempo, iniciamos antes, né? Até pelo próprio feedback dos professores e alunos que participaram, né? Então, a gente não tabulou ainda esses dados, mas com certeza pelos comentários dos próprios participantes, foi superior ao que a gente teve no primeiro evento. Eu sempre penso que nós ouvirmos o nosso colega que está lá dando aula, ouvirmos os nossos alunos também, daqui a pouco a gente pode imaginar que se amplia profundamente, ainda mais, né, o leque de oportunidades. Então, para mim, sempre a participação ela é importante, né? Penso que a gente sempre pode melhorar nessa questão. Nosso próprio, né, uma das frases que nós usamos, né, e eu vejo que foi muito ativa durante todo o evento: juntos somos mais. Esse evento só aconteceu porque nós tivemos apoio de várias pessoas, né, de diferentes áreas, inclusive nós já citamos vocês, né? Então, juntos somos mais, ninguém faz nada sozinho, né? E as ideias, cada um de uma área, várias cabeças pensando, isso é muito importante, cada um com a sua habilidade. Então, não tem como a gente não fazer construído em prol de um evento único, né? Então, cada um dentro da sua habilidade, somando. Então, isso é muito, muito bom. Muito bom. Sempre é muito proveitoso. E prova que os nossos alunos também gostam disso, porque eles participaram de forma intensa em todos os eventos e ninguém sabia qual de nós promoveu um determinado evento. Não tinha pai nem mãe. Ao mesmo tempo era de todos. Que bom, que bom. Bom, pessoal, então era isso. Eu acho que agora os alunos, de uma maneira geral, poderão conhecer as impressões que vocês tiveram sobre o evento, enfim, os resultados alcançados. Espero que no próximo ano o evento seja cada vez maior. De 9 a 16 de setembro. Que nós do design possamos contribuir novamente com vocês, enriquecendo o evento, registrando o evento, né? Em vídeo, em foto. E quero dar os parabéns para vocês pelo belíssimo evento, pela organização, pelas palestras, enfim, foi tudo muito bem organizado, com resultados primorosos, e vocês estão de parabéns. Obrigado por terem vindo e até o próximo encontro. Obrigado.